Olá, olá, olá pessoal, estamos indo embora, terminando aqui o nosso vlog. Ficamos dias maravilhosos aqui. Ontem, né, fizemos um passeio bem interessante lá para Valparaíso, para Viña del Mar. Deu para conhecer um pouco da história ali da cidade, uma cidade bem assim, eu diria artística, né? Tem bastante grafite na cidade toda. E hoje estamos aqui, já estamos indo para casa. E o que eu diria para vocês, assim, vale muito a pena vir para o Chile, até para quem não é muito chegado ao frio, né? E eu vou passar aqui para o Renato para ele falar um pouquinho as impressões dele. Mas assim, eu me sinto feliz e realizada, que para mim, como eu disse para vocês, foi a realização de um sonho. Quer falar, amor? Eu não sou muito chegada a frio, não. Não, nunca. Mas valeu muito a pena, é um lugar muito bonito mesmo. O que eu percebi é o seguinte, aqui no Chile, assim, no modo geral, as pessoas são muito mais sérias que o brasileiro, menos flexíveis, não há tanta flexibilidade, né? Horários são pontuais, extremamente pontuais, né? Mas assim, valeu muito a pena porque o lugar é belíssimo, tudo muito limpo, muito organizado, né? Tem lugares assim, bairros que a gente se sente que como se nós estivéssemos na Europa, né? Foi Providência, onde ficamos, né? Foi algo realmente assim que me impressionou, né? Um ponto negativo é o valor da alimentação. O valor da alimentação é um pouquinho puxado mesmo, assim. Isso nos impressionou. Mas no restante, valeu muito a pena, que lugar maravilhoso é. Muito, muito bom mesmo. Gente, esse ponto da alimentação é bem interessante, que se a gente não vigia, não toma um cuidado, um planejamento aqui, você gasta facilmente o valor de uma passagem aérea só em comida, né? Passagem aérea, estadia. Estadia só em comida. É muito caro, realmente, a comida aqui no Chile. Como os produtos são importados, então a qualidade, né, do alimento é diferente também. Então, assim, eu acho que foi a única coisa que me chamou muita atenção. Eu já tinha visto muitos vídeos falando sobre, mas quando você está aqui, é diferente. Você começa a descobrir, né, os lugares, começa a descobrir, assim, você vai comprar, às vezes, uma batata chips e fica caro. Então, tudo você tem que fazer muito programado, né? Mas, assim, em geral, voltaria com certeza e voltaria logo, né? Amei conhecer Portillo, era o meu sonho conhecer Portillo. O Vale Nevado, que sinceramente eu não dava muita coisa pro Vale Nevado, gente, mas foi um lugar tão legal, a gente se divertiu tanto, o tempo passou tão rápido, mesmo assim não tendo aquele sol, né, e tal, mas era muito gostoso, a gente se sentia criança. Acho que essa é Posso dar a dica? A frase, né? Você está assistindo esse vídeo aqui, se você pensa em vir para cá, repensa se você quer vir na alta temporada. Exato. Repensa nisso. Por que repensar na questão da alta temporada? Veja, o nosso guia explicou algumas coisas. É muita gente. Nós demoramos, em média, para estar subindo ali, eu acho que foi algo em torno de 1 hora, mais ou menos por aí, ou mais, né? E a questão, como eu tô falando assim, né? Alta temporada demoramos 1 hora e pouquinho, mais ou menos isso, eu acho, né? Isso não é na alta temporada. Imagina como se fosse na alta temporada. Então, o que o pessoal gasta de tempo para estar subindo, né? As vias, por exemplo, uma para ir, uma para voltar. Não tem uma área de escape para você estar passando um pelo outro. Então, isso dificulta muito a chegada, demora bastante para você chegar. Vale a pena? Vale a pena. Mas dificulta muito, fora que entra em contextos que a estrada pode estar fechada por neve, algo desse tipo. Mas assim, o principal mesmo a questão é que quando você chega lá, você tem um período para você ficar. É um período de 1 hora quando é alta temporada, 1 hora e meia. Porque, na realidade, muitas vezes quem fica mais lá são as pessoas que se hospedam nos hotéis ao redor. Exato. Né? Então você paga o ingresso. Quando você está em baixa temporada, você não paga ingresso para estar indo.
né? E você, pelo menos o nosso guia nos deixou 2 horas lá. Nós ficamos 2 horas, ficamos 1 hora a mais do que estava previsto. Ficamos muito mais tempo e passa assim voando, muito rápido mesmo. A gente nem foi no restaurante de lá, né? Nós nem ficou na neve mesmo, brincando, né? Ficamos só na neve brincando mesmo, né? Então, são detalhes para observar, porque às vezes vale a pena pensar em não vir na alta temporada, ou na entrada, começando na alta temporada, começando ainda, né? Exato. Então, essas são coisas para parar, pensar e estudar a sua viagem que você vai fazer. Também, gente, assim, tem sites que você pode acompanhar ali a questão da chegada da neve, as câmeras online no Vale Nevado, em Portillo, que ficam disponíveis. Eu acompanhei essas câmeras por, assim, meses. Os alertas de neve, eu me cadastrei lá no Forest Snow. Eu vou deixar os links até aqui para vocês, então vocês podem acompanhar tudo isso, né? Mas assim, estamos no mês de junho, já tinha neve lá. As estações não estavam abertas, mas assim, pra gente valeu muito a pena, porque a gente, de certa forma, tinha muito brasileiro, muita gente, muito estrangeiro, tinha, mas a gente conseguia fazer as coisas, conseguia usar banheiro, conseguia pegar a estrada livre. Não vim com o propósito de esquiar ou aprender a esquiar, eu não vim com esse propósito, então pra mim valeu muito a pena vir nessa época, né? Roupas, venham mesmo com a segunda pele. Ontem no passeio de Vina del Mar estava previsto a mínima 14, máxima 19, eu não fui com a segunda pele, passei frio, viu? Passei frio, eu fui com 2 blusas e fui com cachecol, uma calça e tênis e meia, e eu passei frio. Então, como é um passeio assim, beira-mar, tem muito vento ali, né, do Oceano Pacífico, venta bastante, então assim, passa frio. Então, no passeio que vocês fizerem de Vina del Mar, quem for fazer, vá preparado, vá com casaco. Os valores dos lanches, assim, nas paradas são bem caros também. Oi, pessoal, trocando aqui o lado da mão que estava cansando aqui. Vina del Mar, então. As paradas, né, são caras, então assim, a ideia, as dicas dos lanches, gente, elas são essenciais. Várias vezes, assim, os muffins que a gente comprava no supermercado aqui foi o que salvou, assim, porque a gente saiu todos os dias sem tomar café do hotel. Então, tá aí uma coisa, sabe? Uma dica que eu deixo, assim, você que vem pra cá, se você for fazer os passeios de neve, ou passeios tipo 3 dias seguidos, que foi o nosso caso, opte por hotéis de repente mais baratos que não tem o café, porque você não vai tomar. Os passeios aqui, eles saem em média 6 horas da manhã. E os cafés nos hotéis começam às 7. Pelo menos no nosso começava às 7. Então estamos indo embora pela primeira vez de todas as viagens que a gente já fez, né? A primeira vez sem tomar um café de hotel. Então a gente tomava assim, café, um chocolate quente, um muffin no meio da estrada, sabe? Eu senti muita diferença. Agora, se você vem para ficar vários dias e você vai fazer um passeio um dia sim, outro dia não, aí acho que vale a pena fechar um hotel com café. Então, programe os seus passeios, tenta ver com as agências o horário dos passeios para você ter uma noção, e aí sim fecha um hotel. Eu acho que é legal assim para você não, de repente, não pagar até alguma coisa que você não vai usar, né? Então, isso foi... Eu tô indo embora meio com o coração partido só nesse sentido, né? Porque eu queria experimentar o café do hotel. Mas eu tenho certeza que numa próxima a gente, né, Deus pode preparar. Porque eu também penso assim, né? Tudo, pela primeira vez num lugar, a gente vai vendo, a gente aprende, a gente pega ali o jeito da coisa, né? E depois, na segunda vez, a gente já tá mais preparado, a gente sabe como lidar com as situações. Lembra também que eu falei para vocês no primeiro vídeo do perrengue do dinheiro, que eu não tinha pego dinheiro, fui lá, fiz aquele corre, peguei uns reais, né, para vir para cá para trocar a moeda. No final, gente, não usei dinheiro em nenhum momento. O cartão da Wise funcionou super bem em todos os lugares que eu passei, todos os lugares o cartão passou. Então, eu não precisei usar o cartão lá em cima no Vale Nevado e nem em Portillo, porque eu tinha lanchinho, né? Então, no final, não troquei a moeda, gente, porque como já teve a mudança da IOF, a gente já paga isso na troca, na conversão ali no cartão da Wise, eu não quis pagar também trocando o dinheiro, né?
Então tô voltando para casa com os reais, depois deposito, né? Enfim, então não usei dinheiro em nenhum momento nesses dias que eu fiquei aqui, né? Lembrando assim, né? Chile já estava nos meus planos já há muitos anos, eu já estava querendo fazer essa viagem há muito tempo, sempre sonhando, planejando, assistindo todos os vídeos que vocês imaginarem. Mas assim, quando veio a oportunidade, a gente teve realmente 7 dias para se preparar e programar tudo, né? Então, como eu tive troca de trabalho também, então eu meio que antecipei umas férias que eu estava planejando em fazer para cá mais para frente. Então, ou o momento seria agora ou seria bem mais para frente, né? Então, a gente aqui em casa conseguiu se programar nesses 7 dias, deu tudo muito certo. Mas a gente já vinha pensando, fazendo as continhas, planejando assim, ó, um tempão. Então, assim, quando vierem, planejem mesmo, né? Não é um passeio assim barato. A comida aqui realmente é muito cara, mas se fizer o planejamento certinho, dá tudo certo. E acho que vale a pena. Eu sempre falo assim, quando se trata de sonho, gente, às vezes a gente tem que aprender a falar não para algumas coisas, para que você consiga realizar o seu sonho, sabe? E às vezes, assim, você tem que dizer não para outros passeios, outros convites, né, que fazem para você guardar o seu dinheiro, poupar o que você tem para você realizar o seu sonho. E foi isso que eu fiz, né? Então, essas são as minhas impressões aqui do Chile, né? Vamos voltar agora de novo pela Turkish. Vamos ouvir árabe o voo inteiro, porque lá a galera se comunica assim mais na língua árabe, né? Os serviços de bordo, quando é falado com a gente, é o inglês, assim, né, meio arrastado. Acho que não é nem espanhol, é mais o inglês. Então, a língua primária ali deles é o árabe. Pelo menos no voo de vinda, né? Talvez será agora na volta. Vamos ver. Que fica nos assentos, ó, uma almofadinha, uma manta, uma cobertinha e fones de ouvido em todos os assentos. Lembrando que aqui é a classe econômica. Galera, esse é o serviço de bordo da Turkish da volta. Um macarrão, uma salada, uma coca, um pão. Ali acho que é uma sobremesinha e aqui é uma pasta que eu não sei o que é. Aparentemente parece gostoso. Hey guys, após esse almocinho, coffeezinho da Turkish. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero ter ajudado em alguma coisa. Eu tive muita dúvida de muitas coisas, mesmo vendo vários vídeos. Então eu tentei deixar o máximo possível aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida que de repente eu possa ajudar, é só colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder todos ao máximo, tá bom? E é isso.
Quem sabe agora o próximo vlog a gente faz a nossa próxima viagem, né? Que Deus venha preparar no momento certo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e sigam seus sonhos e realizem seus sonhos, tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até.